Olá pessoal, meu nome é Mônica Espínola e nós vamos conversar um pouquinho sobre constelações sistêmicas. Minha formação é em odontologia, fiz a USP aqui de São Paulo e era ortodontista, ortopedista facial, até que eu conheci há uns 10 anos essa técnica de constelação. Me apaixonei pelo método e fui estudar. Tá? E então fiz programação neurolinguística, fiz terapia transpessoal e a formação mesmo básica da constelação sistêmica. E há 5 anos que eu atuo só como consteladora. Então a constelação ela pode ser feita em grupo ou individualmente. Então é o que eu faço no meu trabalho no dia a dia. Então eu vou explicar para vocês como originou-se essa técnica, tá? Então constelação é uma terapia breve que olha para a ancestralidade, onde os nossos problemas normalmente começam e a gente vive consequência do destino de outras pessoas da nossa família. Quem criou esse método foi um alemão chamado Bert Hellinger. Ele está com 91 anos, super atuante ainda. E ele era um padre missionário. Fazendo missão com diferentes culturas, até com os Zulus na África ele percebeu que existem leis que regem os relacionamentos. Igual as leis da física, que alguém observou e enunciou as leis, e mesmo que você não as conheça, você está sujeito a elas, na constelação é a mesma coisa. O Bert percebeu que existem 3 leis, 3 ordens que a gente chama que regem os relacionamentos. Então a primeira ordem é o pertencimento. Todos têm direito a pertencer à sua família de origem. Todos que foram concebidos dentro daquela família. Mesmo que essa concepção resulte num aborto, que essa criança morra pequenininha, ou se é aquele adulto com destino difícil que a família muitas vezes fala, não é mais meu filho, continua sendo. Todos têm o seu lugar. Para pensar que a gente está aqui hoje, a gente precisa ter pessoas aqui atrás. Então, igual a ponta de uma flecha, a gente tem um pai, uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16, 32, 64, 128, por aí vai. E a força, igual a flecha, vem de trás para frente. E o foco da vida é lá, tá? Então, se você está preso a uma questão de um antepassado seu, que você não tem a mínima ideia, porque essas questões normalmente são absolutamente inconscientes, você está como se tivesse virado para trás, tentando resolver alguma coisa que está lá. E aí você perde o foco da tua vida aqui na frente, que é como se você tivesse virado. Então a constelação tem esse papel. Buscar onde essa questão começou, resolver ali, mesmo que você não saiba onde começou. Esse é o importante dessa técnica. Então a gente encontra onde essa questão começou, resolve lá atrás e vem desvirando as pessoas que estão envolvidas nesse processo para vir buscar de novo o foco da sua vida. Então essa é a primeira ordem do pertencimento. Ninguém pode ser excluído da sua família. A segunda ordem é a hierarquia. Então todos têm um lugar e um lugar certo dentro de uma família. E para formar uma família, a gente precisa primeiro de um homem e uma mulher, diferentes entre si, iguais em importância e complementares, para formarmos um casal. Então, para nós o que interessa? Um casal biológico, porque independente da criança ser gerada num laboratório ou ao vivo em cores, como eu costumo dizer, essa criança precisa de um pai e uma mãe. Então ela precisa de um casal, um homem e uma mulher. E ser casal vem antes de ser pai e mãe. E muitas vezes, principalmente a mulher, na hora que ela tem um bebê, ela começa a trazer esse bebê só para si. É meu bebê, já não é mais nem nosso. Como se afastasse aquele pai dessa criança e desse núcleo que se formou aqui. Tá? E muitas vezes, o que vai acontecer? Esse pai fica mais quieto, sozinho, fora de casa, tá? Ele não tem lugar. E aí pode acontecer alguma coisa que essa mulher fique magoada. E aí o que acontece? Por ser um processo inconsciente, essa criança vai se associar àquele dos pais que acha que sofre mais. Porque a criança, independente da idade, ela quer ajudar os pais que estão num conflito. Então ela se associa àquele que acha que sofre mais. No caso, a mamãe está magoada e aí ela se associa à mãe e passa a olhar o pai não mais como meu pai, mas ele é o marido mau da mamãe que faz a mamãe sofrer. E aí que esse homem não tem mais lugar dentro de casa, tá? Então, a gente vê isso muitas vezes em shopping, por exemplo, que você vê aquela mãe cheia de filho pendurado em cima dela, todos dando a mão para ela só, e o pai às vezes anda atrás, ninguém dá a mão para ele, ninguém nem liga para ele.
Tá? Então a gente vê que tem uma dinâmica sistêmica diferente aí dentro dessa família que não está muito bem resolvida. Tá? Então, às vezes não é a criança que quer ajudar. Muitas vezes os pais puxam essa criança para dentro de um conflito. Então, por exemplo, eu costumo dizer que às vezes você está jantando todo mundo e vê aqueles pais que falam: fulano, avisa seu pai que acabou o leite. Poxa, o pai está ali, fala direto para ele. Então usa, através de uma triangulação, que a gente chama, usa a criança para mandar o recado para o pai. Então isso também acaba sendo disfuncional. E muitas vezes essas questões não começaram naqueles pais. Pode ter começado lá atrás. Cada um olhar para uma questão da sua própria família e que às vezes essas questões são o que ligam as pessoas. E aí acaba tendo que resolver uma questão do lado do pai, uma questão do lado da mãe, para esse casal poder se encontrar de novo aqui na frente e voltar a ter uma harmonia. E essa criança poder ser só uma criança e olhar para a sua vida e não mais tentar ficar tentando resolver a questão dos pais, dos avós, de gente que às vezes ela nem conheceu. Tá? Então essa hierarquia entre pais e filhos. Entre irmãos também existe uma hierarquia. Quem chegou antes no sistema tem precedência, ou seja, primeiro filho é primeiro filho, segundo é segundo, terceiro é terceiro. Parece óbvio, mas não é. Suponhamos que uma adolescente chega grávida em casa e os pais falam: é muito nova, vamos fazer um aborto. Aí depois ela cresce, casa e tem o primeiro, segundo, terceiro filho? Não, ela vai ter o segundo, terceiro e o quarto. O primeiro foi aquele que foi abortado. E o lugar de um primeiro filho é um lugar de muito destaque dentro da família. É ele que normalmente é mais exigido. E ele tem uma estrutura interna muito forte por ser o primeiro. Então, se ele é exigido, mas tem uma estrutura forte, ele suporta isso. Agora, se esse aborto, por exemplo, é um segredo, e aí um segundo filho é colocado no lugar do primeiro, ele vai ser cobrado como primeiro, mas ele não tem estrutura interna de primeiro. É uma pessoa que tende a fracassar na vida. E aí, quando a gente faz uma constelação e recoloca esse primeiro irmão que foi abortado, esse representante do segundo muitas vezes olha e faz: nossa, tirou um peso das minhas costas. Porque toda a cobrança que faziam em cima de mim, na verdade eles esperavam daquele que era para ter nascido antes de mim. E aí coloca as coisas no lugar novamente. Então essa é a ordem da hierarquia, tá? Então existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. A terceira ordem é o equilíbrio entre dar e receber. Então suponhamos que somos vizinhos. Eu faço um bolo e te levo um pedaço, você faz uma torta e me traz um pedaço. Enquanto ficar nesse ping-pong gostoso, tá tudo bem. O dia que eu fizer bolo, quindim, brigadeiro, coxinha, empadinha e levar para você, numa semana que você tá super atarefado e não consegue retribuir nem com um bombom para mim, como é que você vai se sentir? Em dívida comigo. E você não quer se aproximar de mim. Eu não preciso cobrar, mas você, cada vez que me vê, lembra que tem uma dívida. E aí você fica sem graça de me encontrar e prefere se afastar de mim. Essa é uma dinâmica comum entre homens e mulheres em relacionamentos. A mulher normalmente ela é mais acelerada que o homem, normalmente. Então, o que pode acontecer? Ela vai fazendo e muitas vezes ele vai embora. E ela fala: puxa, eu fazia tudo por ele, ele me deixou. E o próximo também pode deixar se continuar agindo dessa forma, porque rompeu o equilíbrio. A gente tem tempos de alma diferentes e a gente precisa aprender a suportar isso. Eu falo que é igual o WhatsApp. A gente manda uma mensagem para alguém e a pessoa demora para visualizar, para responder. Você manda outra mensagem, você grava um áudio, você liga para a pessoa, porque a gente às vezes não aguenta esperar. E a pessoa, às vezes, quando é aquela que é mais lenta um pouco para responder, a hora que liga, perguntando: ué, mas o que aconteceu? A pessoa fala: nossa, mas para que tudo isso? Eu já ia responder. Então é uma diferença de tempos de alma que a gente tem. E a gente precisa aprender a conviver e respeitar tudo isso, tá? Bom, esse é o equilíbrio entre dar e receber entre iguais, entre amigos e entre relacionamentos. Entre pais e filhos é diferente. Os pais dão e os filhos recebem. Porque mesmo que a gente cuide dos nossos pais na velhice, ainda é pouco pelo bem maior que eles nos deram, que foi a vida. Porque quem deu a vida para os meus pais foram os meus avós. Eu não tenho como retribuir isso para eles. Então, para o universo, eu retribuo tendo filhos. Nossa, mas eu não tive filhos, e agora? Se com o seu trabalho você ajuda com que outras pessoas façam essa manutenção da vida,
tá pago também. Ou se você é aquele tio, aquela tia legal, que leva o sobrinho para o cinema, para o teatro, para um lazer e cultura, que muitas vezes os pais trabalham demais para a manutenção dessa criança e não tem tempo de ter essa participação nessa formação de lazer e cultura. Então, se os tios fazem isso, também tá pago, tá tudo certo, tá? Bom, então essas são as 3 ordens, as 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Além disso, o Bert percebeu que existem 3 níveis de consciência: individual, familiar e universal. Então, suponhamos que somos de uma família de hipertensos. Todo mundo na família é hipertenso, menos eu. Como é que normalmente a família te olha? Né? Aquela coisa de falar, espera você fazer 40 anos. Aí você fala, puxa, mas eu já tenho mais de 40. Ah, então você pode ser igual a tia fulana, que teve com 50 anos, ficou toda torta, teve um AVC, qualquer coisa do gênero. Então, o que vai acontecer? Volta para aquela primeira ordem do pertencimento. Tá? Se eu sou diferente da família, eu corro o risco de não pertencer. Então, dando o exemplo novamente do WhatsApp, o que é muito comum. Vamos fazer um grupo dos hipertensos da família. Aí eles não vão me colocar, eu não sou hipertensa. Então, eu fui uma excluída. Então, como o processo todo é inconsciente, muitas vezes eu posso fabricar para mim uma doença, uma hipertensão, só para num próximo encontro com a minha família falar para eles, olha, a minha pressão estava 17/12. E aí eles olham e falam, nossa, agora a Mônica é hipertensa também, vamos colocar ela no grupo da família que é hipertensa. E aí começa a voltar a pertencer, temos assuntos para conversar, temos as coisas para estar ali juntos, senão eu estou separada, eu estou à parte. Então, muitas vezes a gente sacrifica a saúde, a felicidade e a própria vida para pertencer. Então, você vê que famílias normalmente adoecem das mesmas coisas, têm problemas financeiros, entre aspas, parecidos, por causa disso, de olhar para esse lado do pertencimento, essa visão de que eu tenho que fazer o que a família me manda, porque é muito difícil falar não, porque a família espera de você, mesmo que seja uma coisa não tão legal quanto doenças ou, por exemplo, teto financeiro. Uma família de teto financeiro muito baixo, um irmão se destaca e fica rico. Muitas vezes os outros olham e falam assim, poxa, ficou rico e agora não vem mais visitar a gente. Troca de carro, parece que é para humilhar a gente, nem ajuda. Então, o que pode acontecer? Na verdade, essa pessoa está dando um exemplo para que outros aqui olhem e, por exemplo, vão perguntar para a avó, vó, o que o tio fulano fez diferente do meu pai e dos outros aqui que estão com dificuldade? E a avó pode virar e falar, olha, meu neto, ele chegava da escola, tirava o uniforme, fazia a lição que eu não precisava nem mandar e corria para a venda do teu avô ajudar ele na venda. E os outros ficavam só no campinho. Eu tinha que correr atrás deles para colocar para dentro, tomar banho, fazer lição. Aí o neto vai pensar o quê? Puxa, se eu me empenhar, trabalhar, estudar mais, eu posso chegar lá onde chegou o meu tio. Então esse tio serve de exemplo. E é assim que o sistema funciona. Através de exemplos para ir para mais. Tá? Mais vida, mais... como é que se diz? Mais saúde, mais prosperidade, mais um monte de coisa que o universo é abundante e está aí para trazer para a gente, tá? Eu falo bastante do sistema. O que é o sistema? A gente sempre está em alguma zona de Wi-Fi, tá? A gente não enxerga o Wi-Fi, mas se você pega o seu celular e obtém a senha daquela rede, você se conecta. E para a gente, o trabalho é parecido, porque na molécula do DNA de todo mundo existe uma parte energética que tem todas as informações do que aconteceu na tua família. Tá? Quem pertence, quem foi excluído, de onde o equilíbrio foi rompido, onde essa hierarquia pode ter sido ferida, de onde veio parte dessa família, o que deixou lá do outro lado de um oceano, que foi uma guerra que fez com que largasse seu país, sua cultura, sua família, bens, e veio para cá tentar a vida. Então tudo isso está gravado nessa tua parte energética do DNA. E quando você fala, eu quero fazer uma constelação, é como se você desse a senha desse Wi-Fi para o constelador, para ele poder acessar o que tem lá e trazer uma nova resposta, uma ressignificação para aquilo, tá? E o que é esse Wi-Fi? É o que a gente vê nos estudos como campo morfogênico ou morfogenético.
É que se for explicar dessa forma, fica um pouco mais difícil de entender. Falar sobre o Wi-Fi, acho que todo mundo conhece um pouco mais. E o acesso é mais ou menos parecido, tá? E a gente trabalha em constelações através de representantes. Então, mesmo com bonecos ou num grupo com pessoas, a gente vai olhar através dos representantes. Porque é mais fácil você entender o que está acontecendo quando você está dissociado, quando você vê uma história acontecer e você não está emocionalmente preso àquilo. Então você consegue compreender melhor, racionalizar melhor, ver quanto de emoção realmente deveria estar envolvida naquilo, porque às vezes a gente coloca muita emoção em cima do fato e às vezes quem olha de fora fala, nossa, não precisava tudo isso, tá? E também tem a ação sistêmica. É como se fosse um grande mobile da tua família, que a gente vai mexer no seu bonequinho, mas todo o sistema vai ser movimentado até achar um novo equilíbrio. Então, todas as questões que têm energia podem ser vistas em constelações. O que tem energia? Tudo. Saúde, doenças, a profissão, a parte financeira, relacionamento com a própria família, relacionamento amorosos, a parte de direito sistêmico, como eu falei no começo. O que acontece por trás de uma briga de casal ou de um crime que aconteceu, uma ação de trabalhadores, tudo que acontece por trás. Venda de casas, de apartamentos. Então, tudo que a gente está preso a uma questão que parece que não se resolve, a gente vai encontrar a solução muitas vezes nesse sistema, nessa parte familiar que te traz alguma informação mais pertinente para mostrar, olha, isso acontece porque isso foi mal resolvido, mal visto, mal elaborado num passado. Então a gente tem esse acesso e consegue trazer uma solução para a vida da pessoa fluir mais facilmente aqui na frente. Então é isso. Quem quiser ter mais informações, aí a gente pode ir conversando em novas oportunidades e saber um pouco mais como funciona e como acessar isso tudo, tá? Obrigada, gente. Até mais.